Off-label é a palavra que o plano de saúde usa para dizer não ao seu tratamento. Você recebeu a prescrição do seu médico oncologista. Ele escolheu esse medicamento com base em evidências científicas no seu histórico clínico, no protocolo mais atualizado disponível do seu tipo de câncer. E então você levou essa prescrição para o plano de saúde. E a resposta foi: não, é off-label. É uma palavra que, para a maioria das pessoas, não significa absolutamente nada, mas que, para a operadora, funciona como uma senha para barrar o seu tratamento. É um motivo para ela fechar a porta. Não vamos pagar. Não tem cobertura. Encontre outro caminho. Isso é uma senha que ela usa quando se trata de off-label. Mas, assim, o que é off-label de verdade? E o mais importante, isso é suficiente para existir uma negativa do seu tratamento? Meu nome é Mônica Martírio, eu sou advogada, especializada em Direito Médico e da Saúde, e trabalho especificamente com pacientes oncológicos que tiveram seus tratamentos negados pelas operadoras. E hoje eu vou te responder exatamente essa pergunta. O que é off-label? E ser off-label é suficiente para o plano negar o seu tratamento? Off-label significa que o médico está prescrevendo um medicamento diferente da indicação original da bula daquele remédio. Então, é uma prática comum, é científica e absolutamente legítima na medicina moderna, especialmente em oncologia. Quando o seu médico assina uma prescrição assim, ele não está improvisando, ele não está fazendo experimento, ele está aplicando a melhor evidência científica disponível para o seu caso. É importante que entenda isso. A questão jurídica central é essa: o fato de um medicamento ser off-label não é suficiente por si só para ter uma negativa do plano de saúde, tá? Esse fato não é suficiente. Então, assim, o medicamento off-label, a operadora pode negar? Em regra, a resposta é não, tá? Então, o próprio Tribunal Superior de Justiça tem construído jurisprudência no sentido de que a negativa de cobertura de medicamento off-label, prescrito por médico habilitado, com embasamento técnico adequado, configura prática abusiva contrária ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando o medicamento é essencial ao tratamento oncológico. Então, a negativa de cobertura desses medicamentos off-label, que é quando não está, a bula daquele medicamento é para uma outra dosagem ou para um outro tipo de câncer, que existe essa fundamentação, essa prescrição médica fundamentada, é uma das principais teses que a gente trabalha aqui no escritório. É uma fundamentação sólida. É a junção do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, com as regras da ANS, acompanhada, claro, da jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece essa abusividade, dessa negativa. Então, quando o plano nega um medicamento off-label, em muitos casos, está fazendo uma escolha calculada. Não é porque ele pode negar, normalmente é uma escolha calculada. O custo jurídico e reputacional de negar esse medicamento
ele é menor do que se o plano for pagar todos os medicamentos off-labels. Então, é uma estratégia que as operadoras utilizam no seu comercial. Então, essa é a lógica de negócios que orienta essas decisões das operadoras de negar o seu tratamento. Então, para eu ser justa aqui, diante da complexidade do tema, é importante dizer que nem toda negativa de medicamento off-label é ilegal. Existem medicamentos off-label, né, que não se sustentam, por quê? Não está registrado, às vezes, na Anvisa. A negativa pode ser juridicamente sustentável, como, por exemplo, o medicamento é experimental, realmente experimental, que é diferente de off-label, que não tem evidência científica consolidada, além daquela fase inicial de pesquisa, quando não há qualquer respaldo técnico na prescrição, ou quando o próprio Conselho Federal de Medicina se manifestou contrariamente ao uso daquela indicação, daquela prescrição. Então, existem sim casos, muitos raros, mas existem, de que o medicamento off-label não é ilegal, tá? Mas esse é o fundamento na prática dos casos que chega aqui no escritório, a maioria, grande maioria, das negativas off-label, em contexto oncológico, está longe desse cenário. Então, geralmente, o paciente tem prescrição médica detalhada, tem evidência científica disponíveis, protocolos internacionais respaldando o uso, e o plano, mesmo assim, nega. Então, esse é o cenário que a gente trabalha. A análise de cada caso é fundamental exatamente para separar o que é experimental do uso off-label. Mas o fato de um medicamento ser off-label por si só não é motivo, não é fundamento respaldado para se negar o tratamento. Então, essa justificativa do plano de saúde, ela cai por terra. Então, se você está diante de uma negativa off-label, existem passos que você precisa dar agora. São 3 passos fundamentais. O primeiro, exija a negativa por escrito. Parece simples, mas as operadoras, elas estão com o hábito de tentar negar por telefone, para não fazer prova. Então, é um direito seu, você tem o direito de receber a negativa formal, um fundamento específico. Então, peça a negativa por escrito. Se não vier, insista, faça um protocolo, anote o número do protocolo, quem atendeu, o horário, documente. Passo 2, reforce. Reforce toda a sua documentação médica. Peça para o seu médico oncologista que elabore um relatório médico detalhado, justificando a prescrição off-label, citando os estudos clínicos, os protocolos e a indicação, né, para o seu caso específico ali para o seu caso. Esse documento, ele é o coração da sua ação judicial. Então, você precisa ter a negativa e precisa ter um relatório bem detalhado do seu médico. E o terceiro passo, não adie a busca por orientação jurídica. A orientação jurídica, ela é fundamental. Para quê? Para que o seu tratamento não ficar sendo adiado. Então, é fundamental, em oncologia, que o seu tratamento corra rápido. Em oncologia, tempo é um recurso que não pode ser desperdiçado. Então, busque uma advogada especializada o quanto antes.
E por quê? Porque é possível obter uma tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? A liminar. A liminar que obriga o plano de saúde a fornecer o seu medicamento, mesmo enquanto o caso ainda está sob julgamento. Então, essas decisões costumam ser obtidas com rapidez quando elas são bem fundamentadas. Então, por isso, procure sempre especialistas nas áreas, tá? E o que eu posso dizer mais? A jurisprudência dos tribunais, né, superiores brasileiros tem sido consistente na proteção do paciente diante das negativas de medicamentos off-label em contexto oncológico. O STJ tem, inclusive, reiterado, reconhecido que a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico habilitado, com embasamento técnico, viola o Código de Defesa do Consumidor, especificamente a proibição de cláusulas abusivas. E o próprio contrato de plano de saúde, que promete cobertura para o tratamento da doença. Fica ainda, né, o dano moral nessas situações, o sofrimento adicional causado pela angústia de espera, enquanto o medicamento é negado, tem sido reconhecido pelos tribunais como indenizável. Mas para isso tem que ser trabalhado as provas dentro do processo. Então é importante um médico, um advogado especializado e um oncologista para dar um suporte em toda a documentação. Isso tem valor jurídico, tá? A operadora, ela calculou que é mais barato negar o seu tratamento do que cobrir. Porque, assim, quem vai lá bater na porta do judiciário são poucos. Só os que sabem que têm direito. Não são todas as pessoas que vão reclamar. Então, é essa conta que a operadora faz. Negar é mais barato do que pagar imediatamente. Então, se o seu plano de saúde negou um medicamento alegando off-label, eu quero que você saia desse vídeo com a certeza de que você tem fundamentos jurídicos sólidos para contestar essa negativa. E o off-label, por si só, presta atenção, o off-label, por si só, não é motivo válido para negar o tratamento prescrito pelo seu médico oncologista. Você passou pelo diagnóstico, está passando pelo tratamento e não deveria ser obrigado também a passar por essa maratona burocrática de provar que merece o medicamento que o seu próprio oncologista escolheu para você. Mas, se você precisar percorrer esse percurso, esse caminho, ele tem solução e a solução ela é rápida. Então, tenha em mente isso. Buscar o judiciário não é uma morosidade nesses casos de saúde. Normalmente, tem as liminares que já te dá ali uma decisão que obriga o plano de saúde a fornecer o medicamento enquanto o judiciário está lá discutindo a questão. Então, você não precisa interromper um tratamento. E se esse conteúdo foi útil, compartilha. Tem muita gente passando por isso que ainda não sabe que tem direito, não sabe qual a saída. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Toda semana vai ter conteúdo jurídico sobre esses direitos de quem enfrenta o sistema de saúde e as negativas dos planos de saúde. Porque no final, gente, quem tem que enfrentar o martírio é o plano de saúde. Não, você não precisa enfrentar o martírio, porque você tem que ter conhecimento dos seus direitos. E até o próximo vídeo.